109º dia do nosso propósito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 6. Depois que cessou toda aquela confusão que a gente viu no capítulo 19, lá na cidade de Éfeso, Paulo encorajou então os discípulos a permanecerem nos caminhos e foi para a Macedônia. Da Macedônia ele foi para a Grécia, onde ele ficou lá por 3 meses e ele pretendia ir para a Ásia, mas houve um tumulto, Os judeus prepararam uma conspiração contra Paulo. Então, ao invés de seguir para a Ásia, ele voltou para a Macedônia, pelo caminho da Macedônia, e chegando até Troade. E quando chegou em Troade, do versículo 7 até o versículo de número 12, eles se reuniram para partir o pão. Isso de partir o pão é o que nós chamamos hoje de ceia. Eles participavam, faziam essa ceia. Não era só um dia, como a gente costuma fazer uma vez por mês, mas regularmente eles tinham essa atitude de partir o pão. E nessa ocasião eles aproveitavam para falar da palavra. Paulo então começou a pregar e foi pregando até meia-noite no local onde eles estavam no terceiro andar. Paulo pregando, já era meia-noite, existia um jovem chamado Eutico, ele estava na janela e durante a pregação de Paulo ele pegou no sono, e sono pesado a ponto dele cair da janela do terceiro andar. Quando as pessoas desceram para ver o que tinha acontecido com o jovem, viram que ele já não estava mais com vida. Paulo desceu, abraçou o jovem e falou para aquelas pessoas: não se preocupem, não fiquem alarmados, porque o jovem está bem, ele está vivo. Ele ressuscitou então a vida de Eutico e voltou para cima, partiu o pão e pregou até o amanhecer. E então aquele povo se alegrou porque o jovem havia ressuscitado. Do versículo 13 até o versículo de número 38, que encerra esse capítulo de número 20, Paulo então ele sai da cidade de Troade e ele volta até a cidade de Mileto. Ele não queria ir até a cidade de Éfeso porque ele não queria se demorar lá, porque ele queria ir rápido para Jerusalém e sabia que se ele fosse até a cidade de Éfeso, por causa de muitos irmãos que estavam lá e o carinho que eles tinham por ele, ele ia acabar se demorando mais tempo lá. Então ele mandou chamar os discípulos de Éfeso para ir até ele em Mileto. Chegando lá, ele foi para despedir deles, falando a respeito de tudo que ele tinha feito no meio deles, de como que ele demonstrou que através do trabalho árduo era necessário anunciar o evangelho e que ele já não se considerava culpado pelo sangue de nenhum deles, porque ele havia anunciado o evangelho da verdade para eles, mas que aquela era a última vez que eles iriam ver o rosto de Paulo, porque ele disse que era necessário ele ir para Jerusalém e o Espírito Santo já vinha avisado ele que não tinha outra coisa que aguardava ele lá, senão prisões e muitos açoites na cidade de Jerusalém, mas ainda assim ele queria ir para a cidade de Jerusalém. Então ele continuou encorajando os irmãos ali de Éfeso que estava com ele, e ele falava assim, que ele não tinha a vida dele por nada preciosa, que o importante era ele fazer e proclamar a verdade e a vontade de Deus a respeito de Jesus Cristo, e que estava preparado para aquele momento, para tudo aquilo que estava para ele viver. Dizendo isso, ele fala aqui também que sabia que depois da partida dele, que viriam, infelizmente, muitos lobos ferozes no meio do povo, tentando enganá-los, e que até no meio deles mesmo iam levantar pessoas para falar da mentira, para distorcer a verdade. Então, eles abraçaram Paulo, choraram muito com ele, porque se entristeceram muito com aquilo que ele disse, que era a última vez que eles iriam ver o rosto de Paulo, mas depois Paulo seguiu viagem. Então, esse foi o resumo do capítulo de número 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente e colocando no seu coração amor, desejo, vontade e intenção de cada vez mais conhecer essa palavra, em nome de Jesus.